Muitas pessoas se questionam de como podem ouvir a voz de Deus. Como saber se é Deus quem está falando em uma determinada situação ou momento? E ao contrário do que muitos pensam, Deus não fica sempre em silêncio. Ele ainda fala nos dias de hoje, mas talvez não do jeito que pensamos. Deus é criativo e fala de muitas maneiras diferentes. Muitas vezes achamos que são vozes da nossa própria mente. Então, se você quer ter paz no seu coração, tomar decisões corretas, preciso te dizer que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Na Bíblia temos muitos exemplos de como Deus falou com seu povo. Nesse vídeo, vamos ver 5 formas de Deus falar com você. Para começar, vamos ler Coríntios 14, 10, 11. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele, estrangeiro para mim. Existem muitas vozes no mundo, inclusive a minha voz e a sua. Cientistas afirmam que um ser humano pode falar mais de 120 palavras por minuto. Isso sem contar com as vozes que estão ao nosso redor. E sem contar com as vozes espirituais, que são vozes de demônios. Jesus, ao trazer mensagens, parábolas, dizia: aquele que tem ouvido, ouça. Porque ele mesmo sabia que a voz do inimigo está ao nosso redor o tempo todo e nós precisamos ouvir a voz que vem de Deus. Pois Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Primeira forma que Deus fala com seus filhos: por sonhos e revelações. Mas fique atento aos sinais. Nem todos sonhos e revelações é Deus falando com a gente. Muitos vêm da nossa própria imaginação ou alguns vêm do diabo. Você, provavelmente, sonha todas as noites, e muitas vezes em uma única noite, e quando acorda, mal se lembra do que sonhou. Ou, às vezes, tem um sonho forte e acorda assustado, mas logo o sonho cai em esquecimento. Com um sonho revelador é diferente. Você tem uma forte sensação de que não foi somente mais um sonho, mas há uma mensagem para você naquilo que sonhou. E isso fica martelando em sua mente por um bom tempo. Quando o Senhor nos transmite uma mensagem por sonho, ele costuma ser vivo, inclusive os seus detalhes. E você normalmente se lembra dele do início ao fim. Mas, com o passar do tempo, você poderá se esquecer de alguns detalhes, por isso, lembre-se de tomar nota de cada um deles em um caderno ou diário. Um sonho revelador jamais irá conter uma mensagem contrária ou que não esteja em harmonia com as verdades do Evangelho. Depois do sonho corretamente interpretado, é hora de fazer aquilo que o Senhor espera de você, motivo pelo qual ele transmitiu-lhe a mensagem. Jamais ignore uma mensagem divina. É uma grande bênção e privilégio receber instrução do Senhor. Sinta-se grato por isso e faça jus à inspiração recebida. Segunda forma que Deus fala com seus filhos: pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo ele fala conosco através dela. Na Bíblia Deus nos ensina tudo o que precisamos para viver e crescer espiritualmente. 2 Timóteo 3,16. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. Você pode encontrar na Bíblia direção para todas as áreas de sua vida. Por isso, crie o hábito de ler a palavra e ouvir pregações para ouvir o que Deus tem para falar com você. Terceira forma que Deus fala com seus filhos: através de outras pessoas. Muitas vezes Deus usa conversas com pessoas sábias para dar resposta à sua oração. Colossenses 3,16. Que a mensagem de Cristo, com toda a riqueza, esteja no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. A outra pessoa não precisa ter uma revelação para você. Deus pode simplesmente guiar a conversa no sentido certo para que você ouça o que precisa ouvir. Às vezes essas pessoas sabem que o Senhor está usando elas porque foram direcionadas por Ele a nos entregar aquela palavra, mas também acontece de alguém nos direcionar uma palavra de bênção, aprendizagem, sem saber que precisávamos ouvir aquilo. Da mesma forma, Deus quer usar eu e você para falar com outras pessoas. Devemos sempre estar atentos e permitir que Ele nos use como agentes de bênção aos nossos irmãos, buscando sempre a sabedoria que vem do alto. Quarta forma que Deus fala com seus filhos: na vida diária. Esteja atento a tudo o que acontece no seu dia a dia, pois Deus dá a resposta do que você precisa através da frase de um livro, um filme, um post na rede social, uma atitude que alguém toma, ou até mesmo a forma como seu cachorro interage com você. Deus usa coisas que nem imaginamos para falar conosco. Quinta forma de Deus falar com seus filhos: pelos pensamentos. Enquanto você reflete,
pode vir pensamentos em sua mente que vão te dar respostas ou direção. Muitas vezes você irá pensar que é somente uma ideia da sua cabeça, mas quando é de Deus falando, você sente paz, e não para de pensar naquela coisa por muito tempo. E como faço para receber uma confirmação se é realmente Deus que está falando com você? Vou listar alguns pontos para você deixar anotado e sempre seguir essas dicas especiais. Primeiro ponto. Estude a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, nossa maior autoridade. O Senhor nunca irá dizer algo que não esteja de acordo com a palavra dele. Por isso, se algo vai contra a palavra, já descarte, porque com certeza não vem de Deus. Segundo ponto. Ore. Quanto mais você buscar a Deus em oração, mais intimidade você terá com Ele e aprenderá a reconhecer a sua voz quando estiver falando com você. Terceiro ponto. Fale com um líder ou pastor. Quando você tiver com muitas dúvidas, converse com uma pessoa sábia, que conhece bem a Bíblia. Essa pessoa poderá te ajudar a descobrir se essa mensagem vem de Deus. Quarto ponto. Peça confirmação. Se você está com dúvidas, não é errado pedir confirmação a Deus para te confirmar algo. Muitas pessoas na Bíblia pediram confirmação. Mas não exagere nem deixe de obedecer quando Deus confirmar o que você deve fazer. Hebreus 3:15. É por isso que as Escrituras Sagradas dizem: se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os antepassados quando se revoltaram contra ele. Esteja atento à voz de Deus. Ele quer falar ao teu coração. Muitas vezes Deus não vai te revelar tudo, assim como aconteceu com Abraão. Deus falou: Abraão, saia da sua terra, e eu vou te revelar o caminho que você deve andar. O próximo passo só veio bem depois. Porque Deus vai revelando aos poucos. Deus revela os planos à medida que você obedece. Porque Ele quer gerar em nós uma fé inabalável. Ele quer nos ensinar a não viver por aquilo que nós vemos ou sentimos. Ele quer que confiemos nele de todo o nosso coração. E se esse conteúdo te agradou, não se esqueça de deixar o seu gostei e inscreva-se no nosso canal Mente Cristã. Até o próximo vídeo.